Bem-vindos ao intervalo literário. Hoje é quinta-feira, depois do primeiro domingo de Páscoa, e a nossa reflexão tem o título de A Água Viva. E começa com um versículo: Te daria uma água viva. João 4,10. Por água se entende a graça do Espírito Santo. Algumas vezes se chama fogo, outras água, para significar que nem esta nem aquele se tomam pela propriedade de sua substância, mas por sua semelhança de ação. Pois se diz fogo por elevar o coração pelo fervor e calor, fervorosos de espírito, Romanos 12:11. E porque consome os pecados, as suas lâmpadas são lâmpadas de fogo e de chamas, Cantares 8:6. Porém se chama água porque purifica, derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados de todas as vossas imundícies, Ezequiel 36:25. Porque esfria o ardor das tentações. A água apaga o fogo ardente, Eclesiástico 3:33. E porque apaga a sede dos bens terrenos e de qualquer coisa temporal. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55:1. Ponto 2. Existem duas variedades de água, a viva e a não viva. A água não viva é a que não está unida ao princípio de onde brota, senão que se recolhe com a chuva ou se guarda nas lagunas ou cisternas e se conserva separada do seu princípio. A água viva é a que corre e flui da fonte. Segundo isto, a graça do Espírito Santo se chama retamente água viva, porque a graça do Espírito Santo se dá ao homem de tal modo que se lhe dá a mesma fonte da graça, quer dizer, o Espírito Santo. E ainda mais, por ele se dá a graça, como disse o apóstolo, a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. Porque o Espírito Santo é fonte inesgotável, da qual brotam todos os dons da graça. Todas estas coisas as opera um só e o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12:11. Daí que se alguém tem um dom do Espírito Santo e não possui este Espírito, a água não é contínua desde o princípio, e por conseguinte é água morta e não viva. A fé sem obras é morta. Tiago 2:20. Eu estava lendo esse texto ontem, e aí eu me lembrei de um outro texto que eu li do Antônio Roy Marim sobre as virtudes. Quando ele fala aqui, quando na reflexão fala que uma pessoa pode ter essa água, essa água morta, que você recolhe, que você pode guardar e tudo mais, mas que aquilo ali não é inesgotável, que é uma água que vai se esgotar, que não tem a própria fonte e tudo mais. Eu me lembrei das virtudes, A gente está falando aqui de dom do Espírito Santo, de virtude, como nas outras reflexões, e eu resolvi ler para vocês o que o Roy Marim fala no livro Ser ou Não Ser Santo, eis a questão, na página 79, no capítulo 4, as virtudes cristãs em geral. E aí ele vai falar sobre as virtudes puramente naturais, diferença que ele faz entre as virtudes naturais e as virtudes infusas. Ele fala assim: para formarmos um conceito cabal do que são e representam na vida cristã as virtudes sobrenaturais ou infusas, é preciso compará-las e distingui-las das virtudes puramente naturais ou adquiridas naturalmente, as quais podem existir independentemente da graça e da ordem sobrenatural. E aí depois ele vai explicar, que se você tiver uma perfeita, prática de uma série de atos, você chama isso de hábito. Se esses hábitos são ruins, você chama de vício, e se esses hábitos são bons, você chama de virtude. Se os atos constantemente repetidos são bons, adquire-se pouco a pouco o hábito bom, correspondente em teologia moral, recebe o nome de virtude natural ou adquirida. Tais são, por exemplo, a prudência, a lealdade, a sinceridade, a honradez natural e etc., adquiridas naturalmente a custo de repetição de seus atos correspondentes. Essas virtudes naturais ou adquiridas embelezam a vida humana na ordem intelectual e moral, e não há inconveniente em admitir que se possa chegar a praticá-las em grau heróico,
como consta em inúmeros exemplos na história da humanidade. Mas esse heroísmo das virtudes adquiridas se manterá sempre no plano puramente natural, sem que possam jamais escalar por si mesmas a ordem sobrenatural, nem sequer em sua manifestação mais ínfima ou rudimentar. A ordem sobrenatural está infinitamente acima da ordem natural, e esta última jamais poderá alcançá-la, por mais que se intensifique e se desenvolva. São dois mundos distintos, situados em planos totalmente diferentes. São de outro metal, como diz a gráfica frase de Santa Teresa. É doutrina da Igreja expressamente definida contra as heresias pelagiana e semi-pelagiana. Por isso mesmo, as virtudes naturais ou adquiridas, por mais estimáveis que sejam em sua ordem e plano correspondente, são totalmente desproporcionadas e ineptas para a vida sobrenatural que há de viver o cristão, levado pela graça a esse plano imensamente superior. Por isso, Deus lhe infunde as virtudes infusas, juntamente com a graça, para que possa operar sobrenaturalmente, e o divino, com a ajuda dos dons do Espírito Santo, como veremos no seu devido lugar. E aí ele vai falar das virtudes infusas, o modo de praticá-las, o motivo sobrenatural e etc. Nesse caso, uma pessoa pode sim ter uma vida boa, uma vida honesta, uma vida bela, mas essa água que ele tem é morta, porque ele não tem a própria fonte. Então, quando Jesus fala, para aquela mulher, te daria uma água viva, é porque ele dá a fonte da água, ele dá a fonte da graça, da virtude, da vida divina, para que a gente possa alcançar o céu. Então, por mais bonita, por mais educada, por mais polida que seja a vida de uma pessoa, essa pessoa não será salva por causa do seu comportamento, porque ela não tem a vida divina, ela não participa da vida que é sobrenatural, certo? Então, que nós nessa quinta-feira possamos buscar o Espírito Santo, pedir nas nossas orações que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que possamos jorrar essa água e mudar aquilo que, aos nossos olhos, parece que é impossível mudar, nas nossas atitudes, no nosso caráter, na nossa vida, e lembrar que aquilo que está difícil para você é obra do Espírito Santo e não sua, certo? Então, até amanhã. Tchau, tchau.